Boa noite a todos. Vocês me escutam, me veem? Tranquilo? Boa noite então, pessoal. Assim, ó, na realidade, nós tivemos lá presencialmente no curso apenas um encontro, né? Foi encontro de abertura das aulas, né? Foi na terça-feira, que seria esse horário aqui, inclusive, né? Que a gente estaria juntos lá. Quem não me conhece, sou o professor Zilmar, né? Então a gente passa a discutir algumas coisas sobre a literatura, né? Primeiro que, na realidade, né, essa suspensão das aulas e muito das atividades não essenciais à nossa sociedade, por uma motivação que ninguém, obviamente, esperava, né, uma situação tão trágica que a gente está vivenciando, né, em termos mundiais, mas é a nossa possibilidade, né, o que a gente pode fazer se a gente não está presente, é criar alternativas. E mesmo não tendo, a gente não teve as aulas nas últimas semanas, mas o objetivo estava pensando exatamente, né, em como seria possível, com qualidade, a gente retomar as aulas, né, de uma forma virtual. E a nossa consciência, consciência cidadã, a própria condição da consciência sanitária, hashtag fica em casa, e a gente vai construindo de uma outra forma até a situação normalizar, ser normalizada. E muito em breve a gente vai estar junto aí, construindo, né, que nada melhor do que a gente construir as aulas e a tua aprovação juntos. Bom, mas enfim, como a gente teve apenas uma aula, e foi uma aula muito curta, de apresentação, então, basicamente, hoje a gente vai começar a entrar em alguns conceitos que eu não abro mão, né, por esse tempo que a gente não está se encontrando lá no curso, mas a gente precisa respeitar um cronograma e avançar em relação, né, aos principais pontos, aos principais tópicos dos programas vestibulares. Outra coisa, nesse primeiro momento, é para que todos nós tenhamos serenidade neste momento, né? Serenidade de manter a nossa preparação, né? Da forma não ideal, obviamente, mas dentro da realidade que nos oferece, né? Que a gente está construindo. Então, para quem não está atento, as datas, inclusive, do Enem foram mantidas, né? Então fica ligado no período das inscrições. Talvez tenha até mais à frente algumas mudanças, né? E o INEP promova algumas alterações de datas, mas não tem, em hipótese alguma, né, nenhuma novidade nesse sentido, então o cronograma é o mesmo. Em relação às leituras obrigatórias da URGS, que até eu comentei no nosso primeiro encontro lá no curso, que seria em março, né, a possibilidade da divulgação dos novos títulos, 4, né, lembram que saem, 4 entram. Nenhuma novidade até então. A gente tem que ficar, então, agora atento nessa primeira quinzena de abril, que a gente já está avançando ao mês, então a URGS também tem que lançar uma nota e fazer a divulgação das leituras. Havendo a divulgação das leituras, rapidamente o curso ele divulga, e aqui nesse espaço a gente vai estar conversando. Outra coisa também, vocês devem ter recebido ontem, entre ontem e hoje, que eu possibilitei o acesso a todos e a todas via ensino, o departamento de ensino do Objetivo, um material que basicamente é a síntese do que a gente vai começar a ver, né? Uma apresentação em PowerPoint, né, que a gente vai ver agora, que é um painel sobre a história da literatura brasileira, de uma forma inaugural, né, que eu vou painelizar aqui nesses momentos que nós temos, e entrar na literatura informativa, que são as primeiras manifestações literárias que nós temos aqui no Brasil, né? E este material foi disponibilizado para vocês. Então, sempre interessante nesse espaço que a gente está construindo agora, é que vocês deem uma olhada nesse material, se tiverem em mãos, bom, bacana, né? Também, se não olhar antes, também não vai interferir, porque os principais softwares eu vou trabalhar agora. Mas sempre é importante, tu tem em mãos material bem topicalizado, que eu vou ver agora aqui com vocês, e está exatamente naquele material que vocês receberam, e lá no final ainda tem, eu selecionei umas 4 questões, 2 que caíram no Enem recentemente, 2 que também foram oferecidas na URGS, né, recentemente, sobre o que a gente vai discutir hoje aqui.
que é a literatura informativa. Outra coisa também, já acrescentando também, né, as informações, que eu acho mais de esclarecimento agora, essa nova plataforma que a gente está mantendo as nossas aulas, né, e retomando de certa maneira. Na realidade, eu tinha um canal no YouTube que eu retomei esse canal, e a partir dessas dificuldades que a gente está tendo agora, até entrou agora no chat ali, eu ensino, o departamento já acabou colocando o link, né? Que eu estou postando conteúdos, e eu estou deixando, na realidade, o meu canal, que é Notícias do Chapeleiro, tá no meu Instagram, tá lá na bio do meu Instagram, e é interessante que tu entre e tu te inscreva no canal. É um espaço aberto também para a gente estar conversando, para a gente estar debatendo os principais pontos, comenta nos vídeos. O que eu vou conversar hoje aqui com vocês, tá lá também a aula com os tópicos também, talvez tenha um pouco mais de tempo, inclusive, para cercar algumas coisas, algumas correlações que eu faço, né? Então, sempre dá uma olhadinha, toda semana tem material novo, tem conteúdo novo que eu estou postando, estou deixando em aberto, inclusive, Notícias do Chapeleiro, para que todos e todas consigam acessar. E inclusive amanhã, às 19 horas, eu vou estar, não vou fazer uma live, né, mas eu vou postar um material, inclusive, que é bem interessante sobre uma obra, que é a leitura obrigatória na URGS, que não é uma discussão sobre a obra em si que eu vou fazer, né? Mas é sobre um ponto específico que tem muita possibilidade da URGS vir a cobrar. Lembrando que as meninas ali de Fagundes Telles, entrando no segundo ano, se mantêm como leitura obrigatória, e então eu vou discutir um ponto específico, que é a construção narrativa da obra, que é um ponto bem complexo, que ajuda muito, sobretudo, a quem começa a ler a obra, que é um processo, o mais complexo da obra, de certa maneira, não é nem o enredo repleto de sinuosidades, de uma forma meio labiríntica, não. A grande dificuldade para o entendimento da obra, e que revolucionou, de certa maneira, lá nos anos 70, e tirou da mesmice a produção literária brasileira daquele período, foi o conceito de polifonia, que eu vou desenvolver nesse vídeo, nesse conteúdo que eu vou postar amanhã no Notícias Chapeleiro. Então, depois corre lá, dá uma olhada, te inscreve no canal, né, e segue acompanhando, faz comentários, o canal está aberto. Bom, mas vamos começar então a construir, né? Então, primeiro sejam bem-vindos também ao meu cafofo, então daqui de uma forma mais jazzística que a gente vai começar a construir as coisas, né? Bom, gente, assim, ó, como eu falei naquele primeiro encontro, sempre que a gente estuda a arte literária, as artes de uma forma geral, a gente não pode se conectar nunca do processo histórico, né? Como eu falei, e eu insisto muito nisso, que é esse processo das mentalidades, né? Que faz exatamente a humanidade ela avançar, né? Então, para a gente discutir o início da literatura no Brasil, a gente não pode, obviamente, desconsiderar o contexto da chegada dos portugueses na América, né? A América Portuguesa. Então, uma expedição que culmina em 22 de abril, a gente está daqui a alguns dias aí, né? Então, chegando a mais um 22 de abril, a chegada dos portugueses lá em 1500, com a expedição de Cabral, e o escrivão, né, Pero Vaz de Caminha, ele faz suas anotações, né, ao tempo da viagem, daí que a gente fala as crônicas dos viajantes, que crônica, nesse sentido, não tem absolutamente nada a ver com o gênero literário que tu lê nos jornais, crônica do Luciano Veríssimo, um Paulo Mendes Campos, não é nada disso. Crônica no sentido, lembra, cronos, cronológico, relógio, né, tempo, né, tempo vem lá da Grécia. Então, era diário de bordo, apenas isso, tão somente isso, certo? Uma coisa que é importante também a gente então vislumbrar, a chegada dos portugueses está dentro de obviamente, um contexto europeu, né, das grandes navegações, né, do expansionismo marítimo, né, que não é apenas o expansionismo marítimo, mas naquilo também vem como se fossem as novas cruzadas, né, dos portugueses. Então, a expansão da fé, da língua, obviamente a questão econômica que os motiva, que os envolve, o aspecto mercantil. Lembra, 2 anos antes, em 1498, o mesmo Dom Manuel, aquele que caminha se reporta a carta, havia definido uma expedição que
chega em 1498 as Índias, o caminho marítimo às Índias, né? O caminho das especiarias, a questão do capitalismo mercantil. Então é dentro desse projeto, né, europeu que os portugueses chegam ao Brasil, né? Que não era nem Brasil isso aqui, o nome é dado, obviamente, né, como batismo pelos portugueses. Nunca esqueçamos, né, os reais donos da terra, os índios, a base nativa do território, e tinha nome isso aqui, né, de um período imemorial, né? Era chamado Pindorama, terra das palmeiras em Tupi. Mas com a chegada dos portugueses, então há necessidade e alguns propósitos, algumas intenções, né, da divulgação, a preocupação com a colonização, processo de povoamento. Então vai ter nessas primeiras informações, daí que a gente fala literatura informativa, né, que essa grande função é informar, e a preocupação mercantil, entrepostos, em povoar a terra e em ter esse território como extensão de Portugal. Né, que propriamente é também, nesse cenário de império do século XVI, Portugal. Uma coisa também importante, que a gente está falando um pouquinho desse contexto para chegar à expressão que não é artística, mas as primeiras manifestações literárias, texto escrito, apenas tão somente isso, né, dado o valor histórico e documental dessas manifestações, como a Carta de Caminha, que até recomendo a leitura. Né, aparece em provas de ciências humanas no Enem, aparece em prova, né, de história na URGS, aparece, obviamente, na prova da literatura, das literaturas, né, de língua portuguesa. Agora, uma coisa importante, olha, sempre aquele dado, né? 1501, sei lá, vamos pensar assim, ó, é século, vamos lembrar como é que a gente faz esse cálculo, né, para dar o nome ao século. Então, tu vai na centena, sempre na centena, né, 1500, 500, quinhentismo. Então a gente está discutindo a literatura no Brasil do quinhentismo, ok? Então, 1500 é século 16, lembra? 15 mais 1, 16. Né? 1670, hipoteticamente essa data, 1670, que século é esse? 1600? 16 mais 1, 17. O nome do século, nomenclatura nunca é demais, e às vezes por isso às vezes define uma questão, depende dela, a questão depende o acerto ou o erro, né? E o candidato a candidato tem que ter esse conhecimento. Então, hipoteticamente uma data, 1670, então, 1670, 16 mais 1, século 17, 1600 vai na centena, 670, 600, seiscentismo. Isso é uma coisa, é um dado importante, tá? Que tu vai utilizar mais à frente. Bom, mas vamos pensar assim, ó. Então, no primeiro momento, a gente tem que pensar, tá? O português chegou isso de uma forma histórica, tá? Uma abordagem histórica. Pisou na areia já é período colonial. Para a história. Para a história da literatura brasileira, não é. Cuida agora. Olha bem o que eu vou falar, ó. Então, o primeiro século da chegada dos portugueses, na extensão do século XVI, para a história, para os estudos literários, é período da conquista. Período colonial será os 2 próximos séculos, quando as manifestações literárias aqui no território terão valor artístico. Okay? Que vai ser a partir de um desenvolvimento, período colonial meio tosco, né? Mas se concentra no norte e nordeste brasileiro, sobretudo pelo ciclo econômico da cana-de-açúcar, Bahia e Pernambuco. Né? Então ali vai se desenvolver no século XVII, no seiscentismo brasileiro, a arte barroca. Que a gente vai ver na sequência. Até vocês talvez já tenham recebido até um materialzinho que eu fiz, né? Só está faltando o Padre Antônio Vieira ali, que depois a gente vai trabalhar semana que vem isso, tá? E o século XVIII, porque vai ter... Aí o Brasil começa a se desenvolver, né? Toscamente, mas é um processo, né? E aí econômico, né? De concentração de riqueza, formação de elite, né? E aquilo também começa a se envolver, uma elite intelectual começa a se formar, obviamente não tem ensino superior no Brasil, vão estudar na metrópole em Portugal. E aí traz informações do século XVIII, do iluminismo, já uma outra arte neoclássica, e onde se concentra a economia no país, dada aquela transformação que se dá do norte e nordeste, se transfere o ciclo econômico para o centro-sudeste. E o que tem no centro-sudeste? Né? O centro-sudeste tem o ciclo do ouro. Lembra em Minas, lá, Vila Rica, hoje Ouro Preto.
né? E ali vai ter, no século XVIII, no setecentismo, o arcadismo. Então, o período que a gente estuda da literatura brasileira, né, nos primeiros momentos, primeiros 3 séculos, 16, chegada dos portugueses, 17 e 18, nós temos então o século 16, que a gente vai ver agora. São tópicos que vocês já têm, eu vou discutir apenas os principais aqui com vocês, tá? Uns 7 a 9 pontos aqui, né? E uma reflexão. Então a gente desenvolve, né, o quinhentismo, literatura informativa ou crônica dos viajantes, ou literatura de testemunho, carta de caminho, que eu vou discutir com vocês, e ainda tem a literatura jesuítica. O próprio nome já é autoexplicativo, né, gente? Olha, é a literatura feita pelos missionários, que vem pela coroa portuguesa, com processo de expansão de fé, né, a partir dos anos 30, 40, contra a Reforma, já no século XVI, que vai ser a literatura da evangelização, a literatura catequética, ok? Bom, vamos discutir então, assim, ó, a literatura das primeiras manifestações, a partir da Carta de Caminha, né? Século XVI, o quinhentismo. Ninguém, olha só, vai te cobrar autores, os nomes dos caras. Ah, mas tem o Pero Vaz de Caminha, o cara da carta, né? Ah, mas daqui a pouco vão cobrar Pero Magalhães Gândavo, vão cobrar o Américo Vespúcio, vão cobrar o Frei Vicente Salvador, não importa. Não importa se é Fernão Gardim, Pero Magalhães Gândavo, Randstaden, ninguém vai te cobrar isso, vai ser dado o texto, velho. Tá? Então isso dá uma relaxada. Tá? Então, vamos lá, de uma forma bem tosquinha, tá? E a gente começa a construir. Vamos homogeneizar as coisas, como eu sempre gosto de trabalhar, padronizamos e a gente nivela, né? E a gente começa aí sim a alçar voo juntos, aí todo mundo, né? Enfim, caminhando na mesma estradinha. Literatura informativa, pergunta hipotética, serve para quê? Função: informar? Que baita contribuição, né? Mas enfim, mas é coisa bem básica. Agora, informar o quê? Então, qual é o conteúdo? Cara, pensa, as esquadras portuguesas vinham com um sentido de exploração. Era um caráter mercantil e militar, certo? Então o interesse é com a construção de um império, é riqueza, velho. Tá entendendo? Então havia um interesse de exploração. Então qual o conteúdo? Falar sobre as riquezas do território, da terra recém-descoberta, achada. Ninguém acha, né, o que já existe. Mas enfim, então a função é informar sobre riquezas, o conteúdo da terra, naturais, né? E agora, para quem? O destino disso, né? É a metrópole, Portugal, como queira, coroa portuguesa, el-rei, né? No tempo da carta, chegada aos portugueses, é el-rei Dom Manuel, o venturoso Dom Manuel, né? Agora, e qual o formato desses textos? Pode estar perguntando, né? Olha, a Carta de Caminha, já está ali, é carta, uma carta, né? Carta a el-rei, o Dom Manuel. Então, cartas, tratados, ok? Mapas. Então, a base é essa, né? E agora, e o valor disso? Olha só, agora, esse é o momento, se tem alguma coisa em volta para anotar, tu anota. Tá? Lembra que sempre tem um sequeladinho, uma sequeladinha aí. Então vai dar uma bugada mais à frente se não anotar. Dá uma olhada depois naquele material que vocês receberam e observa ali, ó, deve ser, na ordem que eu estou pautando isso aqui na conversa com vocês agora, é a ordem que eu coloquei lá, né? O item 5, velho, tá? Valor da bagaça que a gente está discutindo aqui, ó. O valor é documental. Tá entendendo? Não tem valor artístico. Este fator tu não esquece. Olha bem o que eu estou dizendo aqui, ó. Não tem valor artístico. Quando a gente fala valor artístico, é a chamada, literariedade. Não tem isso. Não tem a tal da literariedade. Aí tu vai dizer, mas se é um texto literário, como é que não tem essa literariedade? Assim, ó. Todo texto verbal é literatura. Uma bula de remédio é literatura. Só que ela é literatura informativa, técnica. Não tem uma preocupação estética, artística. Tu imagina um cara que tem problema de interpretação? Tava morto, né? Imagina efeito colateral, o cara não entende as metáforas, né? Então tá lá numa posologia daqui a pouquinho, contraindicação, o cara
não entende. Aí diz lá, tomando uma superdosagem, sei lá, tomando tais miligramas a mais, vá até a janela e verá um bando de corvos errantes sobrevoando a cidade. Aí o cara, mas o que é isso? Não entendo, nunca entendi literatura. Aí o cara tem que conversar com o professor de literatura, o cara vai dizer assim, ó, os corvos errantes sobrevoando a cidade é apenas uma figura de linguagem, uma alegoria, uma metáfora. É a morte, velho. Já era. Tá entendendo? Então, assim, ó, tudo é literatura, só que as cartas não têm a tal da função literária, tá? Com valor artístico. Então, o valor é documental, o valor é histórico, certo? Agora, há 3 tipos de texto. Aquilo que vocês são convidados a produzir na dissertação de vocês, né, na redação de vocês, que é o texto dissertativo, que te apresenta um tema, tu vai ter que desenvolver uma ideia, apresentar de uma forma argumentativa e lógica, com uma retórica que seja meia boca, mas de uma forma racional, com argumentos, e defender a tua ideia, defender uma tese ali. Esse é o texto dissertativo. Aquele que acompanha geralmente, né, que é a descrição, tu descreve alguma coisa, tem verbos de ação, verbos de estado e tudo mais, né? E quando tu conta uma história, tu narra. Obviamente, o que vai prevalecer na literatura informativa nesses textos? Qual desses 3 tipos de texto? Percebe? Quando eu digo que predomina, eu não estou dizendo que se ausenta os outros 2. Isso, inclusive, eu selecionei nesse material que vocês receberam aí em PowerPoint, né? É uma questão, acho que é de 2011 da URGS, desculpa, 2007 da URGS, 2011 foi a segunda que eu coloquei no material, que foi a última, inclusive, que a URGS trabalhou, sobre literatura informativa. Agora, a questão 2007 da URGS foi uma questão de verdadeiro e falso, não teve texto, e muita gente errou. Porque ela foi uma questão conceitual. Aquilo que eu digo, cara, interpretação, mas a partir de conceito. Assim é o Enem, assim é a URGS. Qualquer prova é assim. A vida nos remete a isso, né? E ela colocou assim, porque geralmente quando tu faz a leitura da Carta de Caminha, ou tu tem uma noção de ouvir falar, isso motivou muito, inclusive, as artes plásticas brasileiras. O Pedro Américo, lá no Romantismo, o Cândido Portinari, que aparece muito no Enem, no modernismo brasileiro, estou falando das artes plásticas, pintura, tela, né? E tem lá o contato dos índios com os portugueses, tem a relação da primeira missa, né? E todo mundo já ouviu falar de primeira missa, tem uma pintura lá, enfim, nas artes brasileiras, tem várias, né? Então, mas então ele conta histórias, ele narra, tem narrativa, mas só que não predomina. Dada exatamente, né, o interesse maior, a função que é informar sobre riquezas, eles tendem a descrever as riquezas. Cara, isso definiu uma questão da URGS, velho. Se o cara tinha esse conhecimento, avançava. Se o cara não tinha conhecimento, né, game over, caiu o cu da bunda. Tá entendendo? Então, assim, ó, cuide destes conceitos. Eu estou só definindo os pontos centrais aqui. Então, qual é a tipologia textual? O tipo de texto que prevalece, né? Tem os 3, mas um predomina, que é a descrição. Bacana. Outra coisa, assim, ó, há características ali comuns, né? Não vamos esquecer, como é o século XVI, está rolando o renascimento histórico, né? Sendo que o cultural vem lá da Península Itálica, né, do século, 2 séculos anteriores, século XIV, século XV, na Itália, e chega tardiamente o desenvolvimento dos estados nacionais em Portugal e na Espanha, na Península Ibérica Portuguesa, né? Então o Renascimento, onde já ouviu falar em Michelangelo, nas artes plásticas, Leonardo da Vinci, um puta inventor, artista plástico, escritor, poxa, esses caras todos ali, né? Seja lá o Donatello, as tartarugas ninjas inteiras estão ali, né? No Renascimento. Então, a questão da capacidade terrena do homem acreditar em si mesmo, da ciência, então, e a busca pelo novo. Então, o homem da Renascença, né? E esses homens que chegam ao Brasil, a esse território vão dar o nome de Brasil, chegaram em Pindorama, que era o nome disso aqui, né? Terra das Palmeiras, em Tupi. E eles têm uma capacidade de se maravilhar com o novo. Tu imagina os caras chegaram na Bahia, velho. Tá entendendo? Cara, a natureza ainda é exuberante no Brasil e olha, tá caidinha. Havia Mata Atlântica, velho. Tá entendendo? Então, assim, ó. Então, há uma capacidade de se maravilhar. E como é que eles traduzem isso? Com uma busca pela exaltação. Eles têm um discurso de exagerar as coisas, né? De intensificar. Tu pega a Carta de Caminha e diz assim, ó, as águas são muitas e infindas.
Cara, água acaba. Tem gente que está racionando água. Para muitos, a água nem chega. Imagina nesse período de pandemia aí, o cara não consegue lavar as mãos, velho. Né? Então, olha o exagero. Aí, uma outra passagem, Caminho, ele diz assim, ó, as terras, há terras a se perder de vista. Cara, a terra termina, começa lá o mar e vai para outro teu continente. Então, e ele diz assim, ó, pois plantando essa terra tudo dá. Não é bem assim. Então essa capacidade transcende apenas um processo racional e vai a capacidade de exaltar, de exagerar. Agora, questão de língua portuguesa, não tem como fugir, tá, disso aqui, ó, tá? Caráter da língua, lembra? O caráter informativo referencial, que eu não quero trabalhar com figura de linguagem, eu só quero falar assim, ó, um sentido apenas único no meu discurso, eu falo cadeira é cadeira apenas. Né? Mas tem um outro tipo que eu posso falar cadeira, claro, eu posso falar, estou com dor nas cadeiras. Né? Eu pego a mesma palavra, o mesmo código, dentro do código linguístico da língua portuguesa, né? O vocábulo, o signo linguístico, e eu empresto ele, mudando o contexto e a referencialidade, muda obviamente o sentido dele. Né? Mas eles trabalham, lembra, com a informação. Então, lembra, é a denotação. Isso é uma coisa importante, lembra? Então, assim, ó, denotar alguma coisa é dizer, ao D, é dizer de uma forma que seja apenas direta, ao D, é de uma forma direta, né? A capacidade denotativa. Né? Então, daqui a pouquinho tu pode ser induzido ao erro. Os caras colocam lá numa afirmação, os cronistas as viagens, incluindo Pero Vaz de Caminha na carta, pela capacidade de se maravilhar com o novo, dado uma postura renascentista do tempo, tendem à intensificação das coisas. Portanto, trabalham com a hipérbole, lembra? Figura de linguagem, o exagero. Né? Chorei o rio de lágrimas, secou o desgraçado. Né? Então, mas eles não trabalham com a metáfora, desculpa, com a hipérbole. Pode até aparecer, mas não vai predominar. Porque esse é o sentido figurado, o conotativo, o denotativo referencial, que é a base da informação que eles buscam ler, literatura informativa, que não tem tal valor artístico, é a denotação. Então, mas como entendo, vão trabalhar com o quê? Cara, dentro de um processo não conotativo, figuras de linguagem, e sim denotativo referencial do processo da construção de um texto, é o superlativo. Grandíssima, tá entendendo? Enormíssima. Ninguém vai para um sentido figurado nisso. Né? Isso é um ponto importante. Agora, tu anota o que eu vou dizer. Talvez seja um dos pontos mais significativos de tudo que eu estou falando, fora que a literatura informativa não tem valor artístico, não tem literariedade. É isso que eu vou dizer agora. Porque como os portugueses que chegam, esses cronistas, eles têm essa capacidade de exaltar, de exagerar as coisas todas, né? Então eles se encantam com a beleza, mesmo tendo interesse mercantil de exploração da riqueza, do ouro e tudo mais, mas eles exageram. E eles começam a exaltar, e eles passam também a ter uma certa, no primeiro momento, simpatia com os nativos. A ponto que o Pero Vaz de Caminha, no texto, lá no final da carta, ele chega a falar a Dom Manuel, inclusive sugerir ao rei, né, uma missão ao rei. Que ele define, dentre tantas riquezas que ele viu naquela primeira semana, a maior riqueza é a gente que vivia aqui, os índios. E qual é a missão que ele dá ao rei Dom Manuel? Que o rei tinha que salvar essa gente. O tal do ideal salvacionista, o projeto salvacionista, que você estuda na história e aparece nas provas de literatura, quando o debate se dá acerca da literatura informativa. Né? Então, uma coisa que é importante, né, é essa simpatia, essa exaltação pelas riquezas da terra, as riquezas físicas e as riquezas também naturais, é a gente não esquecer que aí tem uma palavrinha que é muito importante. Isso vai atravessar a literatura brasileira, em outros tantos momentos, tendem a retomar isso que eu quero falar agora para vocês. Né? Que é... Sabe quando a gente começa, tu pega uma sementinha e tu planta, e se tu regar todo dia, cuidar dessa plantinha, ela pode vingar, ela pode
se tornar uma frondosa flor, uma frondosa folhagem, né? Mas tu tem que cuidar dela. Mas tu joga uma sementinha na terra, tu tá germinando a terra. É um pequeno germen. É uma coisa que pode dar frutos. Ou não. Se não cuidar, não dá frutos, né? Então se fala que há um germen, um início, nesses textos, de nativismo. O nativismo é esse sentimento não histórico de sublevação, de revolta, de quem nasce no território contra uma força estrangeira e opressora, né, que acaba anexando, tomando posse e subtraindo as forças nativas de um território e subtraindo as riquezas e tudo mais. Não é isso, tá? É esse sentido de exaltar. Pelo menos não é um amor pela terra, mas é uma simpatia. Surge com esses cronistas. Onde é que isso tende a aparecer muito na literatura brasileira? Em momentos em que a produção cultural, a sua elite intelectual, sente necessidade de falar sobre Brasil. Vamos tentar lembrar um pouquinho quando é que surge o princípio de independência política, consequentemente necessidade de fundar uma cultura e uma identidade. A partir de 1822. Lembra? 1800, lembra? 18 mais 1, século XIX. 800, oitocentismo, século XIX. Então, a independência política do país, a partir de 1822, vai inaugurar aqui no Brasil, na sequência, o romantismo, que funda a identidade nacional. E os românticos todos, sobretudo de um primeiro momento, a partir dos anos 30 do século XIX, têm necessidade de exaltar a terra. Lembra desses versos, do Gonçalves Dias, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Cara, exaltar a terra, parece estar lendo uma passagem da Carta de Caminha. Né? Ou mais à frente, o grande escritor cearense do romantismo, o prosador José de Alencar, quando ele diz: verdes mares bravios de minha terra natal, onde canta a jandaia nas frondes da Carnaúba. Isso é o início de Iracema. Parece um texto dos cronistas. E o outro momento que é muito forte, que vai vibrar também isso, quando vai se lembrar os 100 anos da independência política. Né? Em 1922. Lembra a turma dos modernistas de 22? Mário de Andrade, Oswald de Andrade, todos vão discutir, só que com um certo olhar crítico. Vão refundar, né, a cultura brasileira, vai ter uma refundação. Né? A inclusão do africano escravizado aqui no Brasil. Né? Diz o Oswald de Andrade no Canto de Regresso à Pátria: minha terra tem palmares onde gorjeia o mar. Então inclui o africano escravizado, né? Que há um pouco antes, menos de 50 anos, havia tido, né, o processo da libertação. Então, o tal do nativismo é fundamental para a fundação e refundação da identidade nacional. Né? Primeira aula eu falei para vocês, o Enem trabalha essa competência, lembra lá, 5, habilidade 17, patrimônio literário, cuidem nisso. Então o nativismo, o germe começa aí. Agora assim, ó, já encaminhando já a finaleira disso, né? Quais eram os propósitos, as intenções desses cronistas? Primeiro propósito, mercantil. Exploração da terra, riquezas. Segundo propósito, propagandístico, é falar bem para povoar a terra. O terceiro tem a ver com o salvacionismo, que eu falei há pouco, né? O caráter pedagógico, de ensinar, de, obviamente, impor os valores brancos, né? E duas proposições históricas que são fundamentais, que aparecem muito nessas questões. A prática, que aparece em vários textos, né? Que é a permuta de artigos manufaturados europeus, espelhinho, miçanga, um monte de porcaria, baixo, sabe? Artigo de 1,99, porcaria mesmo, artigo de brechó, entregava para o índio, né? E pegavam dele o que? A riqueza, né, nativa, a riqueza da terra. Nome disso, deve lembrar, escambo. Cara, tem a varrer nesses textos, tá? Carta de Caminha é pródiga disso. A URGS já cobrou, teve gente que se perdeu na interpretação. Né? E é inegável que também há um encontro entre duas culturas, gente. Né? Seja civilizações. Né? Tu tens os portugueses que se auto-reivindicam civilizados e impõem o conceito de homens primitivos, de barbárie, de selvageria aos índios. Né? E muito aparece a questão, se houve português pisando na areia, olhou para o índio e devolveu o olhar para o português. Se houve conflito, choque.
Geralmente a gente traz a ideia, o nosso entendimento, né, rápido, assim, sem muita reflexão, que quando se fala em conflito, a gente pensa físico, né? Então aquela imagem, português correndo atrás do índio com um trabuco na mão, não projeta bobagem, né? E o índio defendendo com um tacape. E lá vai, trabucada do português, tacapada do índio. Porém, o conflito é cultural, é de outra ordem, é na indumentária, percebe? É no olhar, é nos valores, é na pele, né? É na condição étnica, é nos valores místicos. Então há muito conflito, há muito choque. Eu sempre, nesse momento, sempre indico uma obra que ela é fundamental para entender a América Latina, do Uruguai Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina, que fala não somente sobre a chegada, obviamente não é no Brasil, mas na América, dos europeus. Os europeus chegando ao território, América, olha só, não é legal nesse momento que a gente está vivendo de coronavírus, Covid-19, né, de isolamento social necessário, hashtag não sai de casa, né, falar nessa condição que ocorreram muitas mortes, né? Então dizimou 3/4 dos nativos, a simples chegada dos europeus à América, na obra de Eduardo Galeano, As Veias Abertas da América Latina. E não foi dado um tiro de trabuco dos europeus, apenas com a gripe. O índio não tinha anticorpos. Isso é choque? Isso é conflito? Sim, a resposta é afirmativa. Agora, é de ordem cultural. Pessoal, esses são os principais tópicos da literatura informativa que eu vi aqui com os pontos centrais com vocês. Então, a serenidade se faz quando a gente começa a desenvolver também o nosso programa, né? Preparando a tua aprovação. Segue acompanhando os materiais que eu vou enviando para vocês, que os outros professores estão também batalhando ao lado nessa caminhada de todos e de todas, e faz as questões ali necessárias, procura os caminhos que o curso oferece, né, neste momento para tirar as suas dúvidas. O chat está aberto aqui, se tiver alguma dúvida, algum comentário. Outro canal que eu já falei de comunicação que eu tenho com vocês, o Notícias do Chapeleiro, o meu canal lá no YouTube, né, tá lá no meu Instagram, procura no Instagram também, ali Zilmar Silva, e tá na bio, né, o link do meu canal, que até o ensino postou há pouco aqui. E lá está essa aula, tem outras coisas que a gente não viu, que eu não vou ver aqui com vocês, mas também faz parte do programa de muitos vestibulares, como Renascimento, Camões, grande autor em língua portuguesa. Tem lá no meu canal no YouTube, lá o Notícias do Chapeleiro, tem uma síntese de Camões épicos, Lusíadas, Camões lírico, né, os principais pontos. Entrou até agora aí no chatzinho, tá ali, ó, o pessoal do ensino atento, sempre atento, para estar nos trazendo, né, o nosso conforto e a nossa tranquilidade aqui, para ficar mais bacana então as nossas lives. Tá ali, ó, tá? O Notícias Chapeleiro. Entrou uma pergunta do Fernando ali, ó. Às vezes aparece muito isso também em provas. Lembrando assim, ó, havia imprensa na Europa. Já havia imprensa, tá? No século XVI, quando os portugueses chegam ao mundo inteiro e aqui no território, tá? Que vão batizar com o Brasil. Mas nada garantiu uma grande divulgação desses textos. Tá? Só para ter uma ideia, isso a URSS cobrou em 2007, velho, tá? Que havia uma grande divulgação desses, não havia, está errado, né? Era para a metrópole e alguns poucos tinham acesso a isso, né? Alguns nobres, e mesmo assim quase não chegava. A carta de Caminha, e eu fecho com essa informação, né? Ela foi descoberta num arquivo histórico em Portugal, que fica em Lisboa, na Torre do Tombo. Cara, 1700, cara, deu quase 300 anos depois, foi no século XVIII que a carta do escrivão Caminha foi encontrada. Então, respondendo para ti ali, Fernando, que até já apareceu algumas provas na URSS em 2007, né? Esses relatos circulavam para a população? Não. E raramente chegavam a um grande público. Pessoal, tá? Segue acompanhando, amanhã vai ter as parceiras, tá? Lá no Notícias do Chapeleiro vou postar sobre o processo de construção narrativa. A gente vai construindo por aqui. Dúvidas, nos procura aí pelos canais possíveis, tá? Beijos e abraços em todos e todas. Seguimos, hashtag não sai de casa, né? Vamos exercitar nossa consciência cidadã, humanitária, né?
e sanitária, gente, tá? Valeu, beijo em todos, boa noite.